prosseguindo com a leitura da história de Jó. Livro de Jó, a partir do capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa. Constituo Deus como o meu advogado e como o meu juiz. A causa perfeita para a defesa perfeita, para o julgamento perfeito. Amém. Que Deus me pese numa balança justa. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Eu, Jó, sou honesto. Já fiz e refiz o meu autoexame. Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa, e ele ficará convencido de que sou inocente. Já fiz e refiz o meu autoexame, e me percebo em observação inocente. Que Deus me julgue. Eu só quero compreender esse contexto de total e absoluta tribulação no qual eu fui jogado. Quero entender o que é isso que está acontecendo comigo. Perdi tudo, definho em saúde, já vejo a minha sepultura. Esse é o drama de Jó. Nunca cobicei, nem adulterei. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Sempre fui justo e caridoso. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Eu sempre procurava promover a paz. Eu, Jó, não sou afetado pelo espírito de confusão. Sempre procuro a paz, mesmo sob minha custa, mesmo perdendo. Mesmo perdendo, eu banco a minha paz. Eu só quero acessar o reino de Deus. A riqueza que me persegue é graça divina. Eu, Jó, não sou merecedor de nada, mas uma coisa eu afirmo: eu sempre fui justo e caridoso. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o meu Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres.
nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu sempre procuro ajudar aos mais vulneráveis. Eu sou prestador de auxílios. Eu procuro desenvolver os outros semelhantes. Eu procuro ajudar os meus irmãos. Eu tratava os órfãos como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. As pessoas, eu percebo bem, elas ficam felizes quando estão perto de mim. Elas se sentem gratas e eu sou mais grato ainda por fazer o bem. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, é então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Nunca fui infiel a Deus. Jamais confiei no ouro, no meu patrimônio e nas minhas riquezas. O ouro nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tudo isso que me persegue das riquezas são graças de Deus. São favores que eu, Jó, não mereço. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Nunca fui vingativo, nem sovina, mão de vaca, nunca fui. Sempre fui generoso. E tenho fé de que a minha generosidade é o que atrai para mim as riquezas e graças de Deus. Tudo graça de Deus, favores que não mereço. Nunca fui vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Jamais. Pelo contrário, eu peço a Deus para que eu ame os que se consideram os meus inimigos, porque eu, Jó, não tenho inimigos. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombasse de mim. Eu sempre adorei a Deus à vista de todos. Não envergonho-me de ser servo de Deus. Aqui termino a minha defesa. Como gostaria que alguém me ouvisse, porque vocês não me escutam, vocês nem me enxergam. Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida.
As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim. Pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Defesa de Jó. A causa perfeita para a defesa perfeita, para o julgamento perfeito. Constituo Deus como meu advogado perfeito, como o meu juiz perfeito, para esta causa perfeita. Amém. Só que aí vem no capítulo 32 as falas de Eliú. Lá vem outro. Não bastavam 3, tem de ser 4. Olha aí, outro, mais um. Mais um. Saímos do plano linguístico divino e decaímos para o plano linguístico terreno. A queda. Lá vem as falas de Eliú. Capítulo 32. Jó estava convencido da sua inocência e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Caraca, não entendeu nada. Olha o que o cara está dizendo. Jó está se conectando com o Santo Espírito Santo de Deus para entender o contexto, está tendo a revelação, está compreendendo o contexto e o cara acha que Jó está culpando Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Os amigos de Jó somos nós, que falamos e não paramos de falar. E falamos bobagem. Eliú ficou muito zangado com Jó porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Primeira fala de Eliú. Um sopro do Todo-Poderoso dá sabedoria. Escute-me, Jó. Talvez você aprenda comigo, pois você não aprendeu com os meus amigos, mas eu, Eliú, trarei a sabedoria para ti, Jó. E Jó estava no plano linguístico divino, tendo de Deus o mais precioso e a mais límpida sabedoria, compreendendo tudo. Constituo Deus como meu advogado perfeito, como meu juiz perfeito para a minha causa perfeita. Arrisco a minha vida, submeto-me ao poderio de Deus. Esse é o plano linguístico divino. E no plano linguístico terreno, lá vem mais palavras duras e pesadas contra a vida de Jó, que não pode ter paz, porque esses amigos de Jó é a outra tentação de Satanás, aquele adicional de que falamos em vídeos anteriores. Satanás pediu a Deus a riqueza de Jó, Deus permitiu. Jó perdeu tudo. Filhos, inclusive. Satanás pediu a vida de Jó, a saúde de Jó, Deus permitiu. E o homem mantém-se íntegro, servo de Deus. Só que vem o adicional. Qual é o adicional? Satanás diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor,
conceda-me um adicional, aquele adicional, por favor. Eu já vi que o homem é difícil, não vai blasfemar contra ti na tua face. Permita-me que eu incomode uns amigos de Jó que estão bem longe e já estão sabendo da desgraça de Jó para ir até Jó para perturbar o juízo de Jó. Só esse adicional, por favor, Deus. Deus, orgulhoso da conduta de Jó, por favor, fique à vontade, pois ele não blasfemará contra mim na minha face. Deus dando testemunho da conduta de Jó para Satanás, no plano linguístico divino, mas no plano linguístico terreno, as falas de Eliú, um sopro do Todo-Poderoso da sabedoria. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Sou educado, cumpro a etiqueta. Perceberam isso? O cara já chega se gabando de humilde. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os mais velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Mais um opiniudo, sabe de nada, inocente. É Deus que tem de dar resposta a Jó. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção. Mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. O cara tem o monopólio da sabedoria. A confirmação dos argumentos dele é o convencimento de Jó. Vocês fracassaram. Escutem a mim. Agora Jó vai se vergar diante de mim. Meu Deus, quanta petulância. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano quem terá de dar resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês. Eu falaria bem melhor. Escutem-me. Escutem a minha fala. Mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Respeitei o procedimento, escutei os mais velhos. Sou educado e cumpro a etiqueta. Sou Eliú. Quero dar a minha opinião. Jó, estes três estão derrotados e não tem mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. O cara ameaça irar-se. Eita! Se eu não falar, sou capaz de estourar como odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nesta discussão. Eu não vou adular ninguém, serei severo. Eu não costumo bajular. E se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Darei a minha opinião com franqueza, porque eu sou sincero. Capítulo 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Para Deus, você e eu somos iguais.
Eu também fui formado do barro. Prepare-se para discutir comigo. O cara quer entrar num duelo. Pelo amor de Deus, Deus nos livre. Assuntos pesados demais. Estamos fora de confusões. Estamos como Jó, só queremos a paz para entender o contexto, para escrevermos um texto mais bem adequadamente com qualidade e valor adicionado. Eliú: por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Caramba, o cara ameaça passar por cima de Jó como um trator. Você disse que está inocente. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que faço. Deus fala de várias maneiras, mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias e de diversas maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Jó, você está com um problema na sua escutatória. Você está se ferrando porque você não está escutando a voz de Deus. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos, que não cedamos à vaidade. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. O cara tá achando que Jó é um vaidoso. Meu Deus, quantos julgamentos! E com palavras que até de primeira impressão fazem sentido. Discurso ardiloso. Deus o aceitará de novo. Deus o aceitará de novo. Outras vezes Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam, que não cessam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiça, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Capítulo 34, segunda fala de Eliú. Eliú disse mais e o cara não para de falar. Tal como o nosso vídeo que já vai para mais de 25 minutos. 24 minutos.
atividade completamente metalinguística. Segunda fala de Eliú. Só que aqui o cara está proferindo discursos pesados e discursos extremamente rigorosos contra um homem que está padecendo um intenso mal e já vê a sua própria sepultura, que só quer o silêncio para se comunicar com Deus e entender o contexto de intensa tribulação no qual ele foi jogado. Esse é o drama de Jó. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Vamos julgar o caso. Vamos cotejar sobre a desgraça de Jó. Meu Deus, zero empatia, zero compaixão, zero amor, zero gentileza, zero respeito, zero amor, zero compaixão, zero empatia. Nota 0 para as falas de Eliú. Nota 0 para as falas de Eliú. Vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo, me escutem a mim, Eliú. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que merecemos.